Shalom, irmãos, nós estamos aqui num lugar muito especial, muito profético. Não imaginava que o Senhor pudesse nos abençoar tanto de estarmos aqui. Há 2 anos atrás nós encontramos a irmã Kátia e ela nos falou sobre aqui a casa de oração. E nós estamos aqui num pináculo, estamos aqui numa torre de oração no horário do Brasil, pertinho do Monte das Oliveiras, fazendo intercessão pelo Brasil. E a irmã Kátia vai explicar um pouco sobre como se originou a casa de oração. A casa de oração para todas as nações, ela nasceu de um chamado do pastor Tom Hess, que ele estava nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e Deus falou com ele em Isaías 62, 6 e 7, que eu vou ler essa passagem. Fala: coloquei atalaias em seus muros, ó Jerusalém, que não se cararão nem de dia nem de noite. Vocês que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem e nem deixe que o Senhor descanse, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela um louvor em toda a terra. Então, através dessa palavra de colocar atalaias nos muros de Jerusalém, ele veio para Israel. E a princípio ele pensou que fosse morar entre o povo judeu, porque é Israel. Mas aí a surpresa foi que ele conseguiu uma casa bem aqui no Monte das Oliveiras, é a casa onde ele mora, e ele começou esse trabalho ali. E depois de 6 meses orando, começou o relógio de oração, já tinha alguns horários, mas não as 24 horas completas. E o Senhor deu esse lugar, essa casa, e essa casa é alugada por um senhor da Jordânia, um árabe muçulmano, e várias vezes ele teve proposta de vender esse local, porque uma área no Monte das Oliveiras vale muito, mas ele disse que não sabe o que foi um homem ou um anjo que falou para ele: não vende aquele lugar porque ele é dos cristãos. Então ele está obedecendo o Senhor e ele aluga essa casa e já tem 23 anos a casa de oração aqui. Nós recebemos nações do mundo inteiro. E agora eu vou explicar o mapa, como que foi feita a divisão, porque como que ia orar 24 horas por dia? Então Deus tinha que dar uma estratégia. E a estratégia que Deus deu foi através desse mapa mundi, que você pode virar aqui para ele, para o pessoal ver. Então, como o Senhor deu a grande comissão desde Israel para os discípulos, quando ele estava subindo aos céus, no ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então ele enviou os seus discípulos em várias partes do mundo, os 12 apóstolos. Então Deus deu a direção, o pastor Tom Hess dividiu o mapa mundi em 12 partes iguais. E aí como seria dado um nome para cada parte dessa, para facilitar a estratégia, a logística da oração. E ele pegou aquele versículo onde Paulo fala, primeiro o natural, depois o espiritual. Então, se no natural existe uma Jerusalém, natural, como vocês veem aqui em Israel, tem a cidade antiga, que toda Jerusalém cabia dentro dela. E ela tem uma muralha, mas com 8 portas, ela não tem 12 portas. Mas nós vemos que em Apocalipse 21 fala da nova Jerusalém que vai descer do céu, e ela tem 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Então ele pegou o natural e colocou os nomes das 8 portas da cidade antiga. Então tem Porta Nova, você já deve ter Jaffa Gate, Damascus, mas não tinha para 12. Então onde não tinha o nome na Jerusalém natural, ele pegou a região em Israel. Então, saindo desde aqui, Israel é o centro do mundo. Então, saindo de Israel, a região que pega desde Israel e vai abrindo até os confins da terra, que nós somos as nações dos confins da terra, então, desde aqui, o nome dessa região em Israel se chama Eiquerem, é uma vila que tem aqui em Israel. Interessante que o Brasil ficou dentro dessa região, que chama Eiquerem. Eiquerem é uma vila que significa fonte da vinha, o nome. E a outra parte do Brasil ficou em Mevaseret, que também é uma vila em Israel. E o interessante foi, aqui pega várias nações, não só o Brasil. A maior parte do Brasil está em Eiquerem e 1/3 está em Mevaseret. João Batista. O interessante é que nessa vila foi onde João Batista nasceu. Então, um dos chamados do Brasil é para o arrependimento. Mas agora, não mais preparando o caminho para o Rei da Glória para a sua segunda vinda, porque para a primeira vinda Jesus já veio como cordeiro para sofrer, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Agora o chamado nosso é
preparar o caminho para o Rei da Glória na sua segunda vinda, quando ele virá como leão da tribo de Judá para reinar e julgar todas as nações. E a outra parte que o Brasil pegou é Mevaseret. E o que aconteceu na história de Israel, nessa vila, foi que o rei Davi trouxe a Arca da Aliança e deixou na casa de Obed-edom, que está lá em Mevaseret Jearim. Nós pregamos sobre isso, a última mensagem antes de vir sobre isso. Ah, que bem. Então aqui fica uma adoração de volta para Jerusalém. Deus quer levantar essas áreas, essas nações do Caribe, ali norte do Brasil, todas essas nações, para trazer de volta a Jerusalém a adoração. E pega a Etiópia também, que a gente teve o último louvor da Etiópia, né? Essa parte muito lindo. Você vê que são nações que amam muito tambores, música, né, Jamaica, muito bom, e música também, e etc. E então, para cada porta, para cada área do mapa, foi um dos apóstolos, dos discípulos, foram pregar o Evangelho, como você vê aqui, Lucas, Paulo, João veio para essa área, para lá foi Tiago, Pedro, para cá veio Simão, Marcos, aqui outro Marcos, Mateus, e assim por diante, Tomé, Judas, Bartolomeu, e aqui as tribos em Israel localizadas nessa área que eles foram pregar. Então a tribo de Levi, Rubem, Judá, Naftali, etc. Para mim, essa casa de oração é a mais importante do mundo, não por causa da fundação ou de quem quer que seja, mas pelo local estratégico, pela geografia, porque ela fica no Monte das Oliveiras, que é uma área onde Jesus sempre vinha orar quando estava em Jerusalém, em algum lugar nesse monte. E é um lugar onde ele vai voltar, em alguma parte desse monte, como fala em Zacarias 14, que ele vai voltar, Jesus vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai dividir no meio, e ele vai descer até a porta dourada, e ele vai entrar pela porta dourada e tomar o trono de Davi e reinar. Então, um local muito estratégico para a oração. Aqui ao redor nós vemos as nações árabes. Vocês podem ver aqui, são as nações árabes vizinhas. Israel tem cerca de 23 nações árabes ao redor, sendo Israel o único Estado judeu no mundo. E nós oramos por essas nações, nós fazemos reuniões com pastores cristãos árabes e judeus messiânicos o ano todo, nas 5 principais cidades em Israel: Haifa, Nazaré, Tel Aviv, Jerusalém, Beersheba. De 45 em 45 dias, esses pastores estão orando juntos, estão se arrependendo, se abraçando, coisas que você não vê na televisão. A televisão só mostra conflito. Mas esse é um dos mandatos da casa de oração, que está em Isaías 19, 23 a 25. Então nós fazemos essas reuniões. E os que não podem entrar por questões de visto... Israel seria equilíbrio entre Egito e Síria. E os pastores que não podem entrar em Israel nessas conferências por questões de visto, então nós temos conferências também no Egito, Turquia e Jordânia, onde eles podem se reunir. Então aqui fala: naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão o Senhor. Aleluia. Naquele dia, essas 3 nações, Israel, Egito e a Síria, serão uma bênção no meio da terra. O Senhor Deus Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, meu povo, a Síria, a obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, para cumprir esse chamado, nós reunimos esses pastores dessas várias nações, em Israel e também fora, nas nações árabes. Aqui fora, vocês vão ver, quando a gente sai por essa porta, essa aqui é a porta Equerem, Brasil. Então, no chão tem as cidades já nessa região, e nós já oramos por essas cidades em Israel. Então, aqui tem a Vila Equerem, já abençoou, oramos por ela. Tem Ofaquim, Beersheba, Rahat e etc. Netivot. Essas são as nações da porta Equerem que nós oramos também. Não, não, não.
Burkina Faso, Gana, Guiné, Ivory Coast. Costa do Marfim, que é Ivory Coast, né? Brasil, Chile, Peru, Argentina, Bolívia, Libéria, Chad, Mali, Níger, Paraguai, Uruguai, Benin, Serra Leoa, Togo, Santa Helena, Falkland Island, São Tomé e Príncipe. Aqui nessa parte norte do Brasil, tange também outras nações. O porção de Neva Seret, inclui Cimeirão e Gade, né? E nessa região de Neva Seret também está a faixa de Gaza. Sim. Então nós oramos muito para que Deus estratégico. Nessa direção que tem a Arca da Aliança, né? Que ficou a Arca da Aliança em Obed-edom. Então, inclui Antilhas da Holanda, Líbia, Equador, Gâmbia, Granada e Barbuda, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Mauritânia e Senegal. Países da América Central, Bahamas, Barbados, Cuba, América do Norte, República Dominicana, México, Colômbia, Venezuela, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Interessante que esse pessoal, eles gostam de música, né? Cuba, tudo isso. Caribenho, né? Caribe. Nossa, meu Deus. Realmente amam tambor, blues, jazz. Blues, Tem um restauro e adoração. Deus é maravilhoso. Aqui são as 4 proclamações, também na torre: Hosana ao rei de Israel, ao redor, você pode ver. Hosana ao filho de Davi. Aqui, irmãos, você está vendo ao fundo aqui é o Monte da Ascensão. Você encontra esse local citado ali em Atos capítulo 1, onde o Senhor Jesus ascendeu aos céus, na presença de aproximadamente 500 testemunhas junto com os apóstolos. E aqui também Zacarias profetiza que ele voltará e colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, que é esse mesmo monte, só que na parte de trás. E realmente nós vemos que aqui o Senhor nos colocou num lugar tão estratégico, porque o bairro, amados, é um bairro árabe. Porém o Senhor colocou uma torre de oração. Mostra daqui, filha, para que as pessoas vejam a torre. Essa torre de oração, Hosana ao rei de Israel, e essa torre de oração é um lugar onde todas as nações concorrem para vir interceder. E como a irmã Kátia falou, é um lugar muito estratégico, porque talvez existam muitas casas de oração, com certeza, no mundo todo, mas essa, geograficamente, ela tem um teor profético muito forte por causa da localidade, né? E realmente Deus abençoou o pastor Tom Hess. Ele colocou embaixo, na casa de oração, tem a grande comissão em muitas línguas, e aqui em cima tem as nações separadas, né? Agora está chegando ali o João Vitor, quem sabe ele possa dar uma palavra breve para nós aqui. É um irmão que tem nos abençoado muito aqui, desde o Ramadã, onde houve a convocatória.